Oi, seguimos na psicoleitura da parte 7. Tá pronto? Então já deixa o like, se inscreva e bora lá. Hoje a gente vai mergulhar numa investigação quase detetivesca da psicologia. Vamos falar do Carl Lashley. Isso, um fisiólogo e psicólogo americano bem importante lá do começo do século XX. E a missão dele era descobrir, assim, o endereço físico da memória, onde ela mora no cérebro. A nossa fonte hoje é um trechinho da página 76 do livro da psicologia. Uhum, E a pergunta que não saía da cabeça dele era: será que tem um lugarzinho específico no cérebro para guardar as memórias? O tal do engrama? exatamente. E olha, para sacar a importância disso, a gente tem que pensar na época, né? O pessoal do behaviorismo, tipo Pavlov, Certo, do condicionamento. isso, ele já sugeriu que aprender alguma coisa mudava o cérebro. Quimicamente, eletricamente, alguma coisa acontecia lá dentro. Mas onde? Aí que tá. Essa era a pergunta do Lashley. Já tinha umas pistas que apontavam para localização, sabe? O Paul Broca, lá em 1861, Da área da fala, né? isso, ligou uma área específica à fala. E o Ramon e Cajal, nos anos 1890, mapeando os neurônios. Tudo isso alimentava a ideia de que cada função mental tinha seu cantinho no cérebro. A memória também deveria ter, né? Faz sentido. Então, o Lashley foi atrás desse engrama. E como é que ele fez isso? Foi com aquele experimento famoso dos ratinhos, né? O clássico dos labirintos. Primeiro ele ensinava os ratos a andar por labirintos para ganhar comida. Um aprendizado bem padrão. O rato ficava craque no caminho. E aí? Aí vinha a parte, digamos, delicada. Lashley fazia cirurgias bem precisas. Ele removia pedacinhos específicos do córtex cerebral dos ratos. O córtex, aquela camada mais externa, né? Ligada ao pensamento, memória. Exato. E ele variava a área removida em cada rato. Era um trabalho minucioso. E depois que o rato se recuperava da cirurgia, De volta para o labirinto, para ver se a memória do caminho aprendido tinha sido, bom, apagada junto com aquele pedaço do cérebro. e ele também testava se eles conseguiam aprender labirintos novos, né? Também, testava tanto a memória antiga quanto a capacidade de formar memórias novas. E foi aí que os resultados começaram a, bom, complicar a vida do Lashley. Como assim? Ele viu que tirar uma área específica do córtex, não importava qual, não apagava a memória do labirinto que o rato já sabia. Sério? O rato continuava sabendo o caminho. Continuava. Parecia que a memória estava em todo lugar ao mesmo tempo, ou em lugar nenhum específico. Que doideira! A memória antiga resistia, então. Mas e aprender coisas novas? Como ficava? Ah, aí sim tinha diferença. Os ratos com lesão tinham mais dificuldade para aprender e guardar tarefas novas. Hum. Mas o pulo do gato, a grande sacada do Lashley, não foi nem essa dificuldade em si. Foi o que então? Foi descobrir o que causava essa dificuldade. Não era a localização da lesão. Não importava onde no córtex ele tinha mexido. Não. Então era o quê? Era a quantidade, a extensão do dano. Quanto maior a área do córtex que ele removia, maior era a dificuldade do rato para aprender coisas novas. Uau! Então não era uma gavetinha de arquivo que ele tirava. Era mais sobre o volume total. Exatamente. Isso deve ter sido um baque para as ideias da época, que buscavam tanto a localização precisa. Imagino. E qual foi a conclusão dele, então? Bom, o Lashley foi levado a propor que o tal do engrama, o traço da memória, não fica num único ponto. Ele está, na verdade, distribuído por todo o córtex. Espalhado. Isso, ele até disse algo como: não há um grande excedente de células que se possam reservar para armazenar recordações especiais. Tipo, todas as partes do córtex pareciam importar para a memória como um todo. Isso ia totalmente contra a ideia de funções superlocalizadas, né? Totalmente. E essa dificuldade toda, essa busca que não chegava onde ele esperava, levou ele a fazer aquela declaração famosa e bem provocativa. Aquela de que a aprendizagem não era possível. Essa mesma. Ele disse que foi forçado a concluir que a aprendizagem simplesmente não é possível. Chocante, né? Vindo de um cara que estudou isso a vida inteira. É, soa bem radical. Como a gente interpreta isso hoje? Olha, provavelmente era mais um desabafo, sabe? Uma expressão da frustração dele por não achar o engrama físico do jeito que ele imaginava. Ah, entendi. Tipo, do jeito que eu tô procurando, não acho, então talvez não exista assim. Exato.
Não que ele negasse que as pessoas e os animais aprendem, claro, mas o mecanismo físico que ele buscava parecia escapar. E como essa ideia dele da memória distribuída se encaixa com o que a gente sabe hoje em dia? O trabalho dele foi em vão? De jeito nenhum. Foi fundamental, mesmo com essa conclusão meio pessimista na época. Preparou o terreno. Logo depois, em 1949, veio o Donald Hebb. Ah, o Hebb, das redes neurais. Isso. Ele propôs que as memórias podiam ser formadas por grupos de neurônios trabalhando juntos, os tais agrupamentos celulares. Uma ideia que conversa super bem com a distribuição do Lashley. Faz todo sentido. E aí, mais para frente, nos anos 80, com as técnicas de neuroimagem, tipo ressonância magnética funcional, Que mostram o cérebro funcionando. exato, elas começaram a dar um mapa muito mais fino. E o que elas mostram? Que sim, existem áreas mais especializadas para certas coisas da memória. Mas a memória é um fenômeno de rede. Distribuído, como o Lashley intuiu. Justamente. Envolve a coordenação de muitas áreas. A memória não está num pontinho só. Ela emerge da interação dessa rede toda. Então, o aparente fracasso do Lashley em achar um endereço único foi, na verdade, um passo gigante para a gente entender essa natureza distribuída e complexa da memória. Que reviravolta, uma busca frustrada que abriu um novo caminho. Fascinante. Gostou? Então já deixa o like. Antes de sair, um forte abraço e até o próximo.